Paz do Senhor, queridos. Então, podem ficar despreocupados, não vai ter 11h30 não, tá? Se Deus assim quiser. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios. Enquanto vocês abrem, hoje, 16 de janeiro, né, como de praxe, nas viradas de ano aí nós fazemos os nossos votos, temos as nossas intenções para o próximo ano, né, ano de 2022, vai ser o ano em que eu vou voltar a estudar, concluir a faculdade, ingressar na faculdade, né, investir na minha vida profissional, acadêmica, na minha vida espiritual, né, assumir um compromisso com Deus de orar todos os dias, de ler a sua palavra, ler as Sagradas Escrituras, assumir um compromisso também na casa do Senhor, como um voluntário, ou durante a semana, ou aos domingos, nos diferentes setores que nós temos. Projetamos essa expectativa, esse anseio que há no nosso coração. Vou melhorar como cristão, como pessoa, como ser humano. A gente avalia, né? Deveria, né? Chegar ao final do ano, reavaliar o que foi feito, o que fizemos, de bom e de ruim, procurar mudar, mas não precisa responder. Nesses primeiros 16 anos de 2022, o que mudou? 16 dias. Nesses primeiros 16 dias aí do ano de 2022, o que mudou? Você colocou em prática aquilo que você havia projetado? Ou está na mesma aí? Começou, mas já ficou no meio do caminho. Começou bem e já está ali manquejando. Como é que está? Então, dentro desse contexto, né, Deus me orientou, né, com relação ao livro de Provérbios. Que provérbios são pensamentos de conceitos moral que podemos aplicar na nossa vida espiritual, na nossa comunhão vertical, que é com Deus, e também na nossa comunhão, no nosso convívio, na nossa comunhão horizontal, com os nossos semelhantes, com outros seres humanos, até com aquilo que Deus criou, a natureza que Deus criou. Então, dentro desses conceitos morais, para a vida daqueles que temem a Deus, daqueles que confiam em Deus, daqueles que esperam em Deus, Deus vai apresentando aqui, através desses provérbios, escritos pelo rei Salomão, filho de Davi, através daquilo que ele aprendeu com seu pai, aquilo que ele aprendeu também nos seus primeiros anos de vida, até ele se tornar rei de Israel e colocar em prática a palavra de Deus e também as orientações que ele recebeu de seu pai Davi. E Davi, como nós bem sabemos, foi um homem que teve grandes experiências de Deus. Grandes. Também sofreu uma derrota, uma queda terrível na sua vida. Mas se ergueu, não ficou prostrado, não ficou caído. Ele teve grandes vitórias e teve grandes derrotas em função dos seus erros. Quando Davi ousou confiar em Deus, ser fiel a Deus, Deus lhe deu a vitória. Quando ele fraquejava, quando ele era sanguíneo, ele tomava as decisões dele sem pensar. E aí ele sofria as consequências, e consequências terríveis que ele enfrentou. E já
Salomão foi o seu último filho, então já em avançada idade, Salomão, tenro, pequeno, novinho, então seu pai Davi lhe aconselhava e deixou aqui as orientações. E Salomão também observou isso. O livro de Salmos tem muitos desses questionamentos de Davi com relação à vida. Ele se questionava por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Quem nunca se questionou com relação a isso? E esses questionamentos nós encontramos em Salmos. Esse foi também o grande conflito de Jó, do livro de Jó. E a referência que nós temos de Jó, de que ele era um homem íntegro, reto e que se desviava do mal, não foi ninguém, não foi a sua mãe, não foi o seu pai, não foi um amigo que deu essa referência com relação a Jó. Foi o próprio Deus que falou isso a respeito de Jó. E se Deus diz que alguém é íntegro, reto e que se desvia do mal, nós não temos por que duvidar da integridade, da retidão, da justiça dessa pessoa, porque é Deus que está dizendo. Mas, no entanto, quando sobrevêm todas aquelas coisas ruins sobre a vida de Jó, ele entra em parafuso. Ele era um homem que, como diz a palavra, que se desviava do mal, procurava fazer o bem, era fiel a Deus, sacrificava, era um homem de oração. E quando acontece o que aconteceu na vida dele, e não foi brincadeira, e eu posso dizer com toda segurança, ninguém aqui presente, ou ninguém do que está nos acompanhando, passou pelo que Jó passou. Num único dia, perdeu os 10 filhos que ele tinha, morreram num único dia. Perdeu tudo que tinha, era um homem muito rico, perdeu tudo. E ainda ficou doente, basicamente leproso. Ficava se raspando as feridas com caco de telha. E aí Jó não entende do porquê. Como nós também não entendemos por que determinadas coisas. Por que o Salmo 73, o salmista questiona isso. Por que eu vejo os ímpios prosperando, se dando bem? E aí o salmista diz assim, olha, os meus pés estão a ponto de vacilar, porque eu olho para mim, eu comparo a minha vida de luta, de dificuldade, de sacrifício com a vida do ímpio, eu estou a ponto de que está me adiantando ser fiel a Deus? Sendo fiel, eu estou passando por todas essas lutas, essas tribulações, todas essas dificuldades, e o outro ali, que é blasfemo, que é um ímpio, é um pecador, e tudo, aparentemente não, tudo está bem para ele, o cara está com saúde, está com dinheiro, tudo que ele faz dá certo, prospera. Aí que nós temos que entender, nós não podemos pegar versículos isolados, textos isolados, ou até mesmo livros isolados. A palavra de Deus ela é completa, ela é inteira. Então nós não podemos medir ou sermos medidos pelas circunstâncias da vida. Se aquele ali está prosperando, está com saúde e está tudo bem, é porque Deus está abençoando, é porque Ele está fazendo por onde, está fazendo por merecer. Nós não podemos nos avaliar ao avaliar os demais pelas circunstâncias da vida. Mas nós seremos avaliados pelos padrões, pelos princípios de Deus. Como nós reagimos na prosperidade, na riqueza, na fartura. Continuamos fiéis a Deus? É isso que vai determinar. Como nós reagimos nos momentos de dificuldade, de luta?
Porque há pessoas que se desviam dos caminhos do Senhor justamente porque começam a prosperar. Aí se desviam. E há outros que começam a prosperar e aí continuam tão fiéis quanto antes. A prosperidade, a riqueza, o tempo de bonança não faz com que ela se desvie do seu propósito de ser fiel e servir a Deus. Então não é o que nos acontece de bom ou de ruim, mas como nós reagimos, como nós agimos diante das circunstâncias da vida. E a vida é complexa. Quem não conhece ou já conheceu, quem já partiu e está com o Senhor, crente fiel, homem de Deus, mulher de Deus, e que passou por maus pedaços na vida. Todos nós conhecemos. A todo instante está acontecendo coisas boas com pessoas ruins e coisas ruins com gente boa. E a gente não entende, porque a gente tem essa ideia de que a vida é uma coisa simples e reta, a estrada da vida é uma coisa... E não é. Ela tem relevos. O mundo é mau. O pecado destruiu a beleza daquilo que Deus havia criado na sua perfeição. Então há subidas, há descidas, há curvas, há penhascos, obstáculos que nós precisamos desviar. E para entendermos isso, para compreender isso, aceitarmos, nós precisamos compreender a sabedoria de Deus. Amém? Então vamos para o livro de Provérbios, que está aberto aí, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas. As palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Amém. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome, ó Deus. Nos voltamos para ti em oração nesse momento e queremos confessar e reconhecer de que nada podemos fazer, nada podemos compreender, entender, se de ti nós não recebermos, Senhor, a iluminação da nossa mente, a purificação do nosso coração. Por isso, ó Deus, humildemente te pedimos, como diz as Sagradas Escrituras a respeito dela mesma, que ela é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Então te pedimos, Senhor, que na leitura e na meditação da Tua Palavra, desse pequeno trecho da Tua Palavra, que o Teu Espírito possa estar iluminando as nossas mentes contaminadas pelas trevas deste mundo, que assim como o sol, quando surge no horizonte, dissipando
toda treva, que a luz de Cristo, a nossa estrela da manhã, possa trazer luz, entendimento, abrindo os nossos olhos e também purificando o nosso coração, dissipando, Senhor, com a sabedoria e o conhecimento deste mundo, mas trazendo ao nosso íntimo a verdadeira sabedoria, a que procede do alto, a sabedoria que o Senhor dá àqueles que o buscam, aos retos de coração. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, seu Filho amado. Amém. E Salomão era um observador. Tanto é que em Eclesiastes diz que ele se tornou um expert em zoologia, estudava os animais, dissecava até os peixes, era um profundo conhecedor de botânica, de construção. Ele tinha fome de saber, de descobrir o porquê das coisas. E isso fez com que ele adquirisse sabedoria e riqueza. Sabedoria, fama e riqueza. Mas o nosso objetivo aqui, pelo menos dentro do livro de Provérbios, diz isso. Que o nosso objetivo maior é a sabedoria. As outras coisas são consequências. Então a gente não pode estar buscando as outras coisas. O principal é a sabedoria. E quando Deus se revela a Salomão, ali, quando Davi morre, e Salomão vai assumir o trono de Israel, Deus fala com Salomão em sonho e diz para ele: você pode me pedir o que você quiser. Imagina Deus fazendo uma proposta dessa para você. João, me pede o que você quiser, que eu vou te dar. Ciro, Ana, Vitor, pode pedir o que você quiser, que eu vou dar. E aí Salomão pede sabedoria, porque ele se vê diante de um desafio de ser rei em Israel. E aí ele olha para cima: quem sou eu? Eu não passo de um menino. Quem sou eu? Eu tenho essa tremenda responsabilidade agora de ser rei de Israel. Até então eu era príncipe. Que tomava as decisões era meu pai. Agora sou eu que tenho que tomar essas decisões. E eu tenho que honrar o Deus do meu pai, e eu tenho que honrar o nome do meu pai. E aí ele pede sabedoria. E como que nós vemos hoje, queridos? Como que nós nos tornamos expert de tudo. Para tudo nós temos palpite. Nós sabemos todas as soluções. Nós sabemos tudo que o presidente, que os senadores, os deputados, os governos precisam fazer para dar certo. A gente acha que é fácil assim, mas não é, é complicado. Eu sei. O quanto esse meio é corrupto. Mas ainda que Deus, por um milagre, pela sua graça e misericórdia, colocasse homens e mulheres como Jeremias, como Daniel, como José lá no Egito, para governar o Brasil, ainda assim eles teriam dificuldades. Não seria fácil. As coisas não iriam acontecer do dia para a noite como nós gostaríamos. Mas eu tenho a solução. Os comentaristas das redes sociais têm a solução. Todo mundo tem a solução do que precisa fazer com relação à saúde.
com a economia, para resolver os problemas do mundo, acabar com as guerras. E não é simples assim. E Salomão pede sabedoria, e Deus então, olha, eu vou te dar sabedoria. Mas como você não me pediu riqueza, eu vou te dar também. Você não pediu a morte dos seus inimigos, mas eu vou conceder paz para Israel. Deus ampliou a bênção. Foi além daquilo que Salomão reivindicou. Ele pediu sabedoria para tomar decisões sábias durante o seu reinado. E é esse Salomão que agora vai escrevendo aqui algumas referências, algumas coisas, alguns conselhos que ele aprendeu com o seu pai e coisas que ele tem observado da vida. Então ele diz que provérbios, eles são para, versículo 2, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Então tem essa finalidade de aprender a sabedoria. A sabedoria precisa ser aprendida. E tudo que nós aprendemos, nós só aprendemos de fato quando colocamos em prática. Porque se não praticamos, é só teoria. E se ficamos na teoria, é porque não aprendemos. Então a sabedoria, ela só vai se revelar no momento em que eu vou colocar a teoria que eu aprendi na prática. Por isso que eu perguntei no início, você já colocou em prática as suas intenções para o novo ano? Ou não? Está só na teoria. Eu sei o que eu preciso fazer, mas não faço. Eu sou tolo. Estão entendendo, querido? Agora, se eu sei o que eu preciso fazer e faço, opa, estou demonstrando sabedoria. Se eu não sei o que eu tenho que fazer, se eu estou em dúvida, eu estou numa situação de alugo ou não alugo? A quem eu vou consultar? A Deus. Vou aguardar, não vou tomar decisão. Quando Deus disser, vai, eu vou. Se Deus disser, espera, eu vou esperar, ainda que eu queira ir. Capítulo 3 fala sobre isso, a gente vai chegar lá, se não agora no culto da manhã, no culto da noite. Então a sabedoria, aprender a sabedoria, é colocar em prática aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Como cristão, como filho de Deus, como marido, esposa, pai, filho, como cidadão, como profissional. Eu sei o que eu preciso fazer e coloco em prática. Isso é sabedoria. E o ensino para entender as palavras de inteligência. Há palavras que são complicadas de se entender. Muitas coisas na Bíblia que nós lemos e temos dificuldade de entender o que Deus quer dizer com isso. E os discípulos de Jesus passaram por isso. Jesus pregava, usava uma parábola para ilustrar, usava a parábola para facilitar o entendimento e assim mesmo tinha dificuldade de entender. E nós não somos mais inteligentes, nem menos inteligentes do que ninguém. Nem mais inteligentes, nem menos inteligentes do que os discípulos de Jesus. Nós temos todos as mesmas dificuldades. Agora, se eu me deparo com essa dificuldade inicial e desisto, aí mesmo que eu não vou aprender, mesmo que eu não vou entender. É o que eu falo às vezes nas nossas aulas da escola de discípulo. Você está lendo um texto, e aí você não entendeu o que aquele capítulo quis dizer, o que aquela história daquela pessoa,
Você não entendeu? Procure, pesquise, procure entender. Não encontrei, não consegui entender. Aí você vai fechar sua Bíblia e vai desistir? Não, continua. Às vezes a gente pode estar lendo um livro de Provérbios e não entender determinada coisa. E aí você continua, você insiste. Aí um pouquinho que você vai aprendendo nos outros livros, aí, às vezes quando você chega lá nos Evangelhos, ou nas epístolas do apóstolo Paulo, de Pedro, a ficha cai. Aí você vai entender. Agora eu entendi o que Salomão quis dizer lá em Provérbios. Porque a palavra de Deus vai se completando. E assim nós vamos adquirindo conhecimento, inteligência e a sabedoria. E a sabedoria ela vai crescendo na medida em que nós vamos praticando. A neurologia hoje, né, avançada, ela sabe que se nós, quando uma pessoa que exercita o cérebro, que estuda, que lê, que mesmo depois de uma determinada idade, ela tenta aprender um novo idioma, ela está trabalhando o seu cérebro. Ela está exercitando o seu cérebro. E aí quando ela chegar na idade, ser um idoso, o cérebro dele está mais ativo. Por que tem pessoas idosas que têm um cérebro... Há problemas degenerativos, há problemas de saúde? Sim, há. Mas as pessoas que estimulam o seu cérebro, assim como estimula o coração, quem tem uma resistência cardiorrespiratória melhor? Aquele que pratica exercícios aeróbicos, como natação, corrida, bicicleta. Esse vai ter o seu sistema cardiorrespiratório mais evoluído do que aquele que não usa. Os músculos e assim tudo. A mesma coisa na nossa espiritualidade. Aquele que lê a palavra, medita na palavra, ele vai evoluir mais do que aquele que não lê. Não é porque ele é mais inteligente, é porque ele busca, porque ele cava. Ele busca mais, como o pai de Salomão vai dizer, olha, meu filho, busque a sabedoria mais do que o ouro, mais do que a prata. Mas hoje nós buscamos mais o ouro e a prata. Quando eu tiver dinheiro para estudar, eu vou estudar. Não, comece a estudar, porque se você for esperar. Tem cursos gratuitos, tem curso hoje em dia, tem cursos aí no YouTube, da internet. Não precisa ter muito. Quando a pessoa quer, e nós temos visto vários casos de superação aí, de pessoas que correram atrás, se esforçaram e venceram na vida. Então nós precisamos exercitar, nós precisamos buscar essa sabedoria que vem do alto. Não nos contentar. Aprender a sabedoria e o ensino para entender as palavras de sabedoria, para obter o ensino do bom proceder, de como agir em determinadas situações, de não se exceder, de falar de menos ou de mais. O bom proceder, o bom procedimento. Entendermos o que é justiça. Todos nós temos noção de justiça, como os amigos de Jó tinham um senso de justiça. Jó conta essa história direito, os amigos de Jó falando com ele. Você fez alguma coisa, Jó. Não sobrevém todos esses problemas, todos esses males sobre a vida de alguém se ele não tiver cometido pecado. E quando eles falavam isso para Jó, Jó ficava mais, eu não sei o que eu fiz. E na verdade ele não tinha feito nada. Mas nós temos o nosso senso de justiça. Se aquele ali está bem, se Deus está abençoando, né?
Se está mal, é porque tem algum problema. E não funciona assim. Pode ser que a pessoa está sofrendo porque pecou. Pode ser que a pessoa está sofrendo porque tomou decisões erradas. Mas nem sempre. A vida é complexa, ela não é simples assim. Mas nós, no alto dos nossos 15 anos, 30 anos, 60 anos, 80 anos, a gente acha que a gente já sabe tudo. E não sabe nada. Há quantos anos que a humanidade está sobre a face da Terra? Quantas coisas nós desconhecemos, nós não entendemos, nós não sabemos. Mas nós agimos como se nós soubéssemos de tudo. Isso é o que nós vemos também no livro de Jó. São os livros sapienciais, os livros de sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Fala dos questionamentos da vida. Eu sei fazer. Deus, deixa comigo, Deus. Eu vou exercer a justiça, Deus. Não sabemos nada. A justiça, o juízo e a equidade. Retidão, a equidade e a retidão. Então nós vamos aprendendo. Os provérbios também têm essa finalidade de dar, versículo 4, aos simples prudência. A prudência não é aquela pessoa que tem medo de arriscar. É diferente. Mas o prudente, que é diferente do louco, do inconsequente. Então, a palavra de Deus diz que nós temos que ser prudentes. Jesus falou o que para os seus discípulos? Sejam prudentes, como as serpentes. Olha, Jesus enviou e disse, sejam prudentes. Então, para dar aos simples, não seja simples, não seja tolo, não acredite em tudo que você vê na televisão, tudo que você vê na internet, esses áudiozinhos textozinhos de fica rolando de WhatsApp, é só uma voz. Eu sou o doutor fulano de tal, né? Chuta um nome qualquer e conta uma história fantasiosa, ou então escreve um texto lá fantasioso. Olha, nós estamos sabendo que vai acontecer isso, vai acontecer. E a pessoa acredita e sai compartilhando aquilo ali como verdadeiro. Essa semana, compartilhei no grupo dos homens uma manchete da revista Veja. O título era mais ou menos assim: 90,7% dos internados com Covid são de não vacinados. O que nós entendemos por não vacinados? Quem não tomou vacina, certo? Aí você começa a ler o texto, aí você chega à conclusão de que 90,7% dos não vacinados, que eles entendem por não vacinado quem não tomou a terceira dose, quem não tomou a dose de reforço. Então, quer dizer, se você tomou apenas 2 doses, para a Secretaria de Saúde da cidade do Rio de Janeiro, você não está vacinado, segundo a matéria da Veja. Mas o título lá, se eu me detenho, se eu leio só o título, puxa, 90% das pessoas que não tomaram vacina, esses negacionistas, esses anti-vacinas, esse anti-ciência, é que estão lotando. E aí você continua lendo, aí você vê que daqueles que não tomaram nem mesmo uma dose, foram 32%. Então a grande maioria são de vacinados,
tomaram pelo menos já a segunda dose, não tomou a terceira. Mas vocês entendem como manipulam? E isso não é só na política, na economia, na saúde, não. Na palavra de Deus também. Você vê o tempo todo a manipulação da palavra de Deus. Aí a importância, e nós batemos muito nisso aqui, a necessidade de você ler, de você estudar as Escrituras, de você meditar nas Escrituras, para que vocês não sejam enganados por quem quer que seja. Dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, sensatez. Bom siso é isso, é sensatez. Sejamos sensatos. Sejamos pessoas capazes de analisar as coisas com inteligência. Ouça o sábio. Eu quero dizer, não, eu já sei, então eu não quero mais ouvir. Não, ele diz assim, ouça o sábio. O sábio continue ouvindo e cresça em prudência. Quanto mais você já sabe, você já conhece, quanto mais você ouvir, mais você vai crescer em prudência. Veja que ele toca essa questão da prudência novamente como algo importante. E o instruído, você recebeu uma instrução. Mas a instrução só não é suficiente. E o instruído adquira habilidade. Você vai ser instruído para colocar em prática. Temos um curso agora para cuidador de idosos, que vai começar em fevereiro. Não, tá. Mas a Ana está lá compartilhando um curso lá para cuidadores de idosos. Então a pessoa faz o curso para cuidador de idosos. Né? Ela foi instruída, adquiriu conhecimento. Mas ela vai também adquirir habilidade. Não é só saber, não é pegar um livro, aí você faz assim, faz assado. Você tem que botar a mão na massa. Você tem que ver como é que faz. Para virar na cama, para os cuidados, como tem que ser. Essa é a habilidade. Em abril forma uma turma aqui pelo Coração Voluntário. Então, é instrução e habilidade. A habilidade vem quando você arregaça a manga e você bota a mão na massa. Para entender provérbios e parábolas. E aí ele vai adquirindo sabedoria, conhecimento, e aí ele vai entendendo provérbios. Na medida que você vai aprendendo, o pouquinho que você aprendeu, e você vai praticando, esse pouquinho ele vai crescendo. E aí você vai entendendo outros provérbios, aqueles provérbios mais complicados que você não conseguia entender no início, aquelas lições de Deus que você não conseguia entender no início, você vai entendendo com o decorrer da sua vivência cristã, através do seu desenvolvimento espiritual. Entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. Aí o enigma do sábio diz assim, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Aí eu já vi pessoas falando assim, eu não concordo com isso. Deus é bom. Eu não tenho que ter medo de Deus. Porque ele não entendeu o sentido desse enigma. Ele diz assim, o que Deus está dizendo? O temor do Senhor é o princípio do saber. Então vejam bem, qual é o temor aqui? Se você tem o temor de ser um mau
vamos supor que fôssemos todos, que eu estivesse falando aqui com um grupo de pessoas que trabalha na área da saúde. Por exemplo, nós temos ali a Cristina, psicóloga. Temos a Ana, enfermeira aqui. Aí elas têm o temor de não ser uma boa enfermeira, de não ser uma boa psicóloga, de não ser um bom médico, enfim. Tem esse temor. Por quê? Porque existe o amor. Eu não estou aqui exercendo o que eu faço apenas para ganhar dinheiro. Mas eu quero fazer o meu melhor. Porque eu amo o meu próximo. É uma vida que está aqui. Se eu errar, essa pessoa pode morrer. É nesse sentido. O temor é nesse sentido. Estão entendendo? Então vocês querem agradar a Deus. E aí vocês... Não é que vocês tenham medo de Deus, não é que vocês tenham o receio de ser castigado. Porque se eu errar, Deus vai me castigar. Se eu fizer algo errado, Deus vai me mandar para o inferno, Deus vai me punir. Não é nesse sentido. Quando você ama alguém, você tem esse receio de fazer algo que essa pessoa não vai gostar. Você vai receber uma visita na sua casa e você convidou para almoçar. Aí você gosta de peixe, mas essa pessoa, você não perguntou para essa pessoa se ela gosta de peixe. Aí você faz aquele peixe delicioso, maravilhoso, que todo mundo gosta e repete, só que essa pessoa não gosta. Mas se você quer agradar, você vai sondar, você vai procurar saber o que aquela pessoa gosta de comer. Porque você quer agradar. Porque você ama essa pessoa. Então, o temor do Senhor, quando nós amamos a Deus, nós temos esse receio de fazer algo que vai entristecer a Deus, que vai desagradar a Deus. E aí você vai procurar conhecer a Deus. Do que Deus gosta? O que Deus quer? O que Deus espera de mim? O que Deus gostaria que eu fizesse? Aí você procura o conhecimento. Procura conhecer a Deus. E esse é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do saber. É nesse sentido. Mas os loucos, aqueles que não estão nem aí, não estão preocupados, que Deus que nada, esses desprezam a sabedoria e o ensino. E aí vem aquela Jesus falando, não dê pérolas aos porcos. Não adianta você querer ensinar, aconselhar, evangelizar os loucos. E aqui não estamos falando de pessoas com problemas mentais, com enfermidade mental. O louco é aquele, na palavra de Deus, louco é aquele que despreza a Deus, a sua sabedoria, a sua palavra, os seus mandamentos. É louco, está agindo como louco. Jesus, numa parábola, falando com os discípulos, de um homem que enriqueceu, guardou toda a sua riqueza, toda a sua colheita num celeiro, e aí ele agora diz assim, agora eu vou poder descansar. Aí Jesus fala assim, louco, hoje te pedirão a tua alma. E de que vai servir tudo isso que você conquistou? O filho pródigo, quando chega para o pai e pede a herança e vai embora, ele agiu como louco. Ele desprezou a sabedoria. Ele desprezou o seu pai, virou as costas e foi embora. Foi preciso ele passar pelo que ele passou para cair em si e voltar. Então, não adianta, queridos. Se no ano de 2022, anos que nós estamos apenas começando,
Se nós continuarmos, né, aquele que já buscava, se dedicava, trabalhava, buscando agradar a Deus, que continua. Ouça o sábio e cresça em sabedoria. Agora, se eu sei o que eu preciso fazer, mas não faço, vai vir 2022, 23, 24 e quantos anos Deus me permitir, mas se eu não mudar, se eu não colocar em prática, tudo vai continuar do jeito que está, ou pior, vai até piorar. Então nós temos que colocar em prática, sabendo que Deus é fiel. Agora, queridos, vamos passar para o capítulo 3, só para a gente, uma introdução para o culto da noite, que à noite a gente vai continuar essa palavra. Então, aqui nós encontramos verdades práticas, mas não absolutas. Elas são práticas, mas não são absolutas. Porque aqui em Provérbios nós vamos encontrar que o prolongar da vida está na mão direita da sabedoria, e as riquezas e honra na sua mão esquerda. O prolongar da vida. Seja fiel e reto a Deus, e Deus vai cuidar e vai prolongar, e você vai viver em paz, vai ter uma vida longa e próspera. Mas é assim com todos? João Batista, Jesus falou a respeito de João Batista, que nascido de mulher não tem ninguém igual a João Batista. Morreu com 31 anos degolado. Jesus diz assim para os seus discípulos, antes de ascender aos céus: ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crer será batizado, quem crer e for batizado será salvo. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, em meu nome curarão enfermos. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano. Né? Aí ele conclui assim: e eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Oh, glória! Só que todos os dias da minha vida, para não assustar ninguém, todos os dias da minha vida, eu não sei quando vai acabar. Pode ser um dia. Pode ser uma semana. Pode ser um ano. Pode ser, 50 anos. Pode ser, não sei. Mas uma coisa eu sei. Seja um dia, ou sejam 50 anos, Jesus vai estar comigo. Como vai terminar a minha vida aqui, quando vai ser e como vai ser, não sei. Você sabe? Ninguém sabe. Mas uma coisa eu sei, porque Jesus falou: e eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Todos os dias. Quer você esteja com saúde ou não. Está doente? Jesus está contigo. Nos dias de prosperidade e de fartura, e também nos dias de escassez, Jesus está contigo. Não importa. Como vai ser? Não sei. Os caminhos, as dificuldades, as lutas que eu vou enfrentar, as facilidades, as portas que Deus vai abrir, os milagres que Deus vai realizar, as curas que Ele... Aí lembrei da mãe daquele cantor, o senhor que é Marçal, como é que é o nome dele? Delino Marçal. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, também é Deus. Se Deus curar, é Deus. Se Deus não curar, é Deus. E essa semana... Vocês viram o que aconteceu com a mãe dele? Tem explicação? Não tem, mas uma coisa eu sei,
que até o último suspiro de vida daquela senhora, daquela mulher, irmã nossa, em Cristo Jesus, Jesus estava com ela. Naquele momento, Jesus estava com ela. Assim como Jesus na cruz do Calvário, sangrando, desidratando debaixo do sol da Palestina, ele estava conosco. Na verdade, ele estava no nosso lugar. A vida é complexa. Por isso que nós dependemos e precisamos de Deus. Se a vida fosse simples, como nós pensamos, não precisaríamos de Deus. Não precisaríamos uns dos outros. Se a vida fosse simples, eu não ia precisar de nada nem de ninguém. É simples, é fácil. Mas nós dependemos, nós nascemos dependentes. A criança nasceu, ela é dependente ali da mãe e do pai para cuidar, para alimentar. Vai morrer. Nós somos dependentes. E aí ele vai dizer, não te estribes no teu próprio entendimento, não seja sábio aos teus próprios olhos. Você pode ser uma pessoa super experiente no que você faz. Continue sendo humilde. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Porque o final vai ser ruim. Então, sabedoria é adquirir conhecimento e colocar em prática aquilo que estamos aprendendo. Se estamos apenas aprendendo, somos apenas espectadores da vida. E Deus não nos chama para sermos espectadores, mas personagens reais da sua igreja, do seu povo. Daquele povo que espera em Deus, independente das circunstâncias. O que vai determinar se nós somos crentes ou não, se nós cremos em Deus ou não, não são as circunstâncias, mas como nós reagimos diante das circunstâncias. E que Deus nos abençoe. À noite estaremos lendo capítulo 3 de Provérbios. Amém? Vamos nos colocar de pé. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Estamos buscando, Senhor, a excelência e nos prepararmos e preparar a outros também, Senhor, para Te servir com integridade, para termos uma vida de fé baseada na Tua palavra, nas Tuas promessas, nas Tuas escrituras, e não em fábulas e invenções humanas. Estamos trabalhando, Senhor, para entregar a Ti uma noiva preparada, prudente, sábia, que mantém a sua lâmpada acesa. Não importa o quanto o noivo aparentemente esteja demorando, mas que nós possamos manter a nossa lâmpada acesa, aguardando fielmente aquele grande dia em que a Tua igreja, Senhor, vai se encontrar contigo. E aí sim, naquele tão glorioso e lindo dia, toda lágrima será enxugada, toda dor desaparecerá, todas as lutas e guerras cessarão,
todos os conflitos externos e internos desaparecerão. Aleluia. E estaremos contigo, Senhor, por toda a eternidade, te adorando, te louvando, te servindo. Hoje, Senhor, nós vemos como que por um espelho embaçado. O nosso entendimento é limitado. Mas como diz o apóstolo Paulo, um dia, Senhor, nós o veremos face a face. E poderemos contemplar toda a sua glória, toda a sua beleza, toda a sua majestade. Mas enquanto, Senhor, esse dia não chegar, queremos fazer contigo uma aliança, renovar contigo essa aliança, esse compromisso de sermos fiéis a Ti em todas as coisas, colocando o Senhor em primeiro lugar. Oh, louvado e bendito seja o Teu santo nome, Pai. Cuida do Teu povo. Dependemos de Ti, precisamos de Ti, Senhor. Possamos conservar, preservar, Senhor, a nossa humildade, a nossa prudência, estarmos com os nossos ouvidos desobstruídos para ouvirmos a Tua voz, a Tua orientação, a Tua instrução, Senhor, nas pequenas e grandes decisões que temos que tomar, para que não venhamos Te entristecer, não venhamos Te decepcionar e sofrermos as consequências desnecessariamente. Muito obrigado a Deus por cada irmão, cada irmã que nos acompanhou agora pela manhã, esteve aqui presente, cultuando a Ti junto conosco, por esses que nos acompanharam, Senhor, pela internet. Que o Teu Espírito possa estar trazendo luz ao nosso entendimento. Possamos estar colocando em prática aquilo que estamos aprendendo. Que não seja perda de tempo, sua nem nossa. Nós possamos estar aprendendo, crescendo, praticando e formando outros. Aleluia. Obrigado, meu Pai. Leva-nos em segurança aos nossos lares e ser conosco também na nossa reunião pela internet, logo mais às 18 horas. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Não se distraia, queridos. Vamos continuar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu perder tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Diga, eu quero conhecer
conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Sim, Senhor, Tu és o mais maravilhoso, Deus. Tu és o perfeito, aquele que não há outro como Tu, Senhor. Por isso a nossa alma se apega a Ti e a Tua palavra, Senhor, e as Tuas verdades. E naquele dia queremos ouvir a Sua voz. Oh, meu amado, aleluia. Vinde benditos de meu Pai para o gozo eterno. Por isso queremos Te conhecer cada dia mais. Queremos Te servir em novidade de vida, Senhor. Oh, Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Deus. Dá-nos uma semana abençoada diante da Sua palavra, Senhor. Que nós possamos trazê-la sempre ao nosso coração. Sim, Deus, Te pedimos isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Vejam bem, há um aviso importante aqui. Aqueles que não possuem Pix, o pastor está orientando aqui que você pode colocar no envelope e especificar, né, o motivo da sua oferta lá para a obra. Amém? E agora vou pedir que apaguem as luzes aqui, por favor, que há algumas fotos lá do espaço. Correto, pastor? É isso? Então prepare o seu coração agora. Amém. Olha aí, estão todos conseguindo ver bem? Amém? Podem sentar-se, por favor, para que todos possam ver essas fotos tão importantes. Devagar, calma. Vamos devagarinho para a gente desfrutar. Isso. Obrigada. Há mais fotos? Isso. Olha só que maravilha. Aí, ó. Já tem gente trabalhando ali, ó. É o espia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é bom. Ele é maravilhoso. O espaço é bem grande, amém, gente? Ah, isso é a melhor parte, né, gente? Um aplauso, gente. Louvado seja Deus, Ele é bom. Que seu coração se encha de fé e esperança nessa manhã. Que o novo e o melhor de Deus ainda está por vir. Deus abençoe você da sua casa. Tenha uma semana de vitória. Em nome de Jesus.